Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, na videoaula de hoje eu vou falar um pouco sobre pressão osmótica com vocês, tudo bem? Então a gente vai conversar um pouco sobre essa característica do que nós conhecemos como osmose. E muitas vezes quando a gente fala de osmose, a gente lembra daquela brincadeira que se faz, né? Tipo, quando a pessoa está muito cansada, que está deitada com a cabeça em cima do livro, ela fala, estou aprendendo por osmose. Só que muitas vezes as pessoas não entendem o que é a própria osmose. E numa definição bem rápida, tá, do que é a osmose ela é um processo onde a gente tem duas soluções, né? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, tá? A gente tem duas soluções aqui. Uma delas, né? Ela se encontra mais concentrada do que a outra. Então a gente pode construir um equipamento para a gente conseguir entender a osmose. Esse equipamento ele é uma espécie de um copo, como a gente tá vendo aqui, né? Esse copinho aqui. E ele, no meio dele, tem uma membrana, que pode ser, por exemplo, uma parede de uma cerâmica, por exemplo, né? Então você pega o copo de vidro e você coloca uma cerâmica aqui. Então ele vai ficar com duas cavidades, né? Uma cavidade aqui e a outra cavidade aqui. Essa membrana, ela é o quê? Ela é semipermeável, ou seja, ela vai permitir que passe por ela água. Então se você pegar ela, você vai ver que ela vai ficar úmida dos dois lados. Se você, por exemplo, só colocar água de um lado só e o outro deixar seco, você vai ver que ela vai ficar com a parede do outro lado também úmida e haverá também a passagem de água para o outro lado. Ou seja, é como se fosse uma espécie de um papel. Ela tem poros, né? Então quando você olha ela no microscópio, se você observar um pedaço dela, você vai ver que ela tem pequenos furos, né, onde é possível passar líquido, tudo bem? Esses furos, na realidade, são muito pequenos e fica meio difícil de passar partículas por eles, tá? Então você não consegue fazer com que partículas passem 100% por aqui. Só que, vamos tentar entender então o que é a osmose. A osmose vamos dizer que a gente adiciona água de torneira aqui nesse lado. E nesse outro lado aqui a gente tem água de torneira com NaCl, ou seja, cloreto de sódio, tudo bem? Então a gente adicionou aqui, dentro desse lado aqui, uma solução um pouco mais concentrada. Observe que elas estão no mesmo nível, tudo bem? Então está no mesmo nível aqui, tá? Ou seja, a mesma quantidade de água que tem desse lado também tem desse. Vamos dizer que a gente adicionou 10 ml de água e no meio dessa água, né, a gente dissolveu, vamos dizer que 5 gramas de NaCl, tudo bem? Então a gente tem essa soluçãozinha. O que vai acontecer? Nesse lado aqui, né, onde tem uma grande quantidade de sal, né, que está dissolvido aqui, ela tem uma concentração maior do que aqui. Ou seja, esse lado aqui, o lado 1, ele tem mais água do que material dissolvido. Se ele tem mais água do que material dissolvido, existe uma tendência de que a água começa a se deslocar de um lado para o outro, como a gente consegue ver nesse outro lado aqui, tá? O que está acontecendo aqui? Pelo fato desse lado, tá? Então vamos colocar aqui, ó, lado 1 e lado 2, tudo bem? Então o lado 1 é o menos concentrado e o lado 2 é o mais concentrado, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Aqui precisa haver um equilíbrio, tudo bem? Então, a gente precisa fazer com que esses dois sistemas entrem em equilíbrio, tudo bem? O que acontece aqui para eles entrarem em equilíbrio? A gente precisa fazer com que a concentração que exista de um lado, então a concentração do lado 1, né, tem que ser igual a do lado 2. Por quê? Porque tudo, como eu falei, tende ao equilíbrio. Equilíbrio, tudo bem? Então, aqui precisa haver esse equilíbrio. Então, as concentrações têm que ser igual. E para que ocorra isso, então, você precisa fazer com que parte da água que exista do lado 1 migre para o lado 2. Então a água ela se desloca de um lado para o outro. Por quê? Porque como aqui é muito menos concentrado, esse lado precisa de mais água para se tornar menos concentrado. E assim então a gente conseguir fazer com que, se eu pegar, vamos dizer, 1 ml desse lado aqui, ele vai ter a mesma concentração que se eu pegar 1 ml desse outro lado aqui. E a única forma de fazer isso é com essa
membrana semipermeável. Então passa a água troca de lado. Isso é a osmose, tudo bem? Então o que acontece? O lado menos concentrado, ou seja, que a gente está chamando de 1, ele é conhecido como lado hipotônico. Tá? Então é o lado hipotônico, é o lado menos concentrado. Enquanto que o lado mais concentrado é conhecido como hipertônico. Então a gente tem o hipertônico sendo o nosso lado 2 e o nosso hipotônico sendo o lado 1. Tudo bem? Então essa aqui é a ideia primordial do que é osmose. Mas obviamente, tá? Para a gente poder falar de osmose, a gente tem que entender que existe aqui então um processo onde a pressão, né? Então a gente vai entender como se dá a pressão osmótica, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é como a gente pode classificar esses momentos, né, onde ocorre a osmose. A primeira classificação é uma solução hipertônica. E o que é uma solução hipertônica? É quando a sua pressão, né, a pressão osmótica dela, que a gente representa por P OS, né? Ela é maior do que o da outra solução. Então a gente tinha lá a solução 1 e a solução 2, certo? Solução 1, ela tinha uma menor concentração, então ela era menor do que a 2. Então quando a gente compara as duas, né, o que a gente pode observar? A gente pode observar que existe uma relação de hipertonia da 2 em relação a 1. Por quê? Porque a concentração da 2 é maior do que a concentração da 1, tudo bem? Então esse lado aqui ele é hipertônico em relação ao lado 1. O que acontece? Também existe a chamada solução hipotônica. A solução hipotônica é aquela que é menos concentrada. Logo, a pressão osmótica dela é menor do que a pressão hipertônica. Dessa forma, então, a gente tem a nossa solução 1, que é a menos concentrada, sendo a hipotônica. Então, marcando aqui, a gente tem a nossa solução 2 sendo a hipertônica e a solução 1 sendo a hipotônica, tudo bem? E existe também a chamada solução isotônica. O que é a solução isotônica? É quando o processo de troca de água da menos concentrada para a mais concentrada leva à equiparidade, ou seja, você tem aqui a equivalência das concentrações. E isso daí, então, é a nossa solução isotônica. E, obviamente, então, vocês já ouviram falar de isotônicos, né? É bastante comum, aparece muitos comerciais na televisão de bebidas isotônicas, tá? E o que são essas bebidas isotônicas? São aquelas que levam a uma isotonia das nossas células, basicamente, né? Do nosso organismo, ou seja, é aquela que possui uma quantidade de sais minerais dissolvidos na solução que vai ajudar com que, quando você perdeu água, ela traga água na quantidade certa e também sais minerais. Por quê? Porque, em geral, quando a gente pratica, por exemplo, um exercício físico, a gente perde água e sais minerais. Principalmente pelo fato que a nossa pele é uma membrana, o que? É uma membrana semipermeável, tudo bem? Então, bebidas isotônicas são aquelas que possuem a mesma concentração de sais minerais do nosso organismo, né? Em outras palavras, né? A pressão osmótica dela é o que? É constante, tudo bem? Então, ela é igual à do nosso sistema, do nosso organismo, tudo bem? Então, a gente pode pensar quando ela vai ser alterada. E como eu já adiantei, né? Quando você faz, por exemplo, um exercício físico, então quando você faz muito exercício físico, por isso que esportistas tomam isotônicos, né? Então você tem aqui a perda de água e a perda de sais minerais, mas também pode acontecer quando você está doente, né? Então quando você tem, por exemplo, febre, acontece de você liberar muita água do seu organismo para resfriar a sua pele, para resfriar o seu organismo como um todo, porque você está com alguma infecção, com alguma bactéria, com algum corpo estranho, e o seu corpo, com medida de proteção, ele aumenta a temperatura para desnaturar principalmente as células de uma bactéria ou algo do tipo. Então ele aquece o sistema para que você tenha a possibilidade de matar esse ser vivo, né? Essa bactéria que está te causando alguma doença. Então, por exemplo, quando a pessoa tem
Uma amebíase acontece você ficar com febre para tentar matar a bactéria. Quando você tem um corpo estranho no seu organismo que gera uma infecção, pode levar a isso também, né? O organismo às vezes ele não entende um vírus, né? Ele não sabe que o vírus não é vivo, então ele vai aumentar a temperatura do seu organismo para tentar desnaturar a célula, né? Ou o próprio vírus, a própria camada lipoproteica, né? Que se ser rompida, o material genético desnaturar, porque a gente tem ali todo um monte de proteínas e tal. Então ele aumenta a temperatura mesmo sendo um vírus. E dessa forma, então, você tem muita perda de água do seu organismo. E, consequentemente, nessa perda de água, pelo fato de você ter uma membrana semipermeável, ocorre um processo também de levar os sais minerais. Os sais minerais eles acabam ficando concentrados na pele. Por isso que o suor ele é salgado, tudo bem? Então, a gente tem um processo que a gente perde tanto água quanto sais minerais pelo fato da nossa pele ser bastante permeável. Então, o que acontece? A gente precisa se reidratar. Então, esse processo que a gente perde água é a famosa desidratação, tudo bem? Então, a gente perde água e sais minerais e por isso, então, que a gente precisa consumir um isotônico. Bom, então, nesse processo, como eu já disse, né, a gente tem aumento da temperatura para tentar matar as bactérias, a gente precisa depois resfriar a nossa pele. E por isso a gente perde água, para conseguir então resfriar todo o processo e acaba acontecendo essa desidratação. Para conseguir fazer a reidratação, é necessário o quê? É necessário que você consuma o soro. E isso aqui, gente, tá, ó, isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma das coisas que a gente tem que aprender na escola e levar para o resto da vida, tudo bem? Que é o que? Saber preparar um soro. Porque, como eu disse, isso salva a vida. Então você tem que pensar, você tem que preparar uma jarra de 1 litro, né? Um recipiente de 1 litro. Então vamos imaginar aqui 1 litro, tá? Nesse 1 litro que a gente tem aqui, a gente vai adicionar o quê? 1 litro de água, né? No caso, a gente vai adicionar o quê? A gente vai adicionar 3,5 gramas de quem? Do cloreto de sódio, NaCl, que é o sal de cozinha. Então a gente vai adicionar aqui dentro 3,5 gramas de NaCl. Mas também existe a necessidade da gente adicionar açúcar, ou seja, glicose. Então a gente adiciona 20 gramas de glicose aqui dentro. O que acontece? A gente tem então aqui um processo onde a gente vai adicionar no nosso organismo uma solução rica em sal e também rica em glicose, que é o açúcar, né? O que acontece aqui? Aqui você então consegue retornar uma quantidade de sal específica para o organismo parar de perder os diversos sais que a gente tem no nosso organismo. Então ele para de perder isso porque a gente está aumentando a concentração. Então não existe mais a necessidade de você perder água. E também aqui a adição de glicose ela ajuda no fato de que você está perdendo fonte de energia. E a glicose a gente consegue quebrar para produzir energia. Então há necessidade aqui da gente adicionar tanto o NaCl quanto o açúcar. Então a gente tem essa solução que é o soro, né, o soro caseiro, e é muito importante, tá, gente? Então a gente acaba tendo a produção de uma solução, né, com qual concentração? A concentração é mais ou menos de 0,09 no total, né, de massa do que? De NaCl no meio, tá? Então a gente tem esse soro aqui, tá? Tudo bem? Então ele tem essa concentração aqui, né? No total de massa por litro, tudo bem? Então aqui é essa concentração que a gente precisa para conseguir sobreviver, né? Então aqui é de grama por litro, tudo bem? E obviamente se isso daí não for feito durante um processo de desidratação, a pessoa pode vir a óbito ou ficar muito debilitada. Então percebam que é muito importante a gente entender esse processo de osmose, né? Como que se perde água, como se ganha água, como pode haver o aumento da concentração de um sistema para o outro, e dessa forma a gente perder menos água, né? Porque se a gente tem o nosso sistema, o sistema interno sendo acrescido sais, o que vai acontecer? As nossas células não vão ter que perder água. Por quê? Porque elas precisam de água, então elas vão ser reidratadas. E isso acontece muitas vezes no sangue, tudo bem? Então aqui é um exemplo, tá? Do que? Das nossas hemácias. No caso aqui a gente tem
elas dentro de um sistema bastante correto, né, que é o sistema isotônico, onde nós temos a nossa hemácia nesse formato, que ela é, se a gente olhar ela de perfil, aqui está de perfil, mas a gente conseguir virar ela um pouco, a gente percebe que a hemácia, na realidade, ela não é reta, né, ela tem um formato muitas vezes assim, né, ela tem esse côncavo aqui, tá, então... Por quê? Porque aqui dentro, né, a gente consegue ter a célula estabilizada, né? Então você tem ela nesse formato aqui. Então o que acontece? Isso daqui é se dá de forma correta com a presença de água. E a pressão osmótica, nesse caso aqui, né, ela é de aproximadamente, né, a pressão osmótica, ela vai ser de 7,7 atm, tudo bem? Então essa aqui é a pressão osmótica do sangue. Então se você alterar essa pressão aqui, o que você faz? Você pode levar a um sistema hipotônico ou a um sistema hipertônico. Ou seja, quando ela está com essa pressão aqui, a pressão osmótica, ela está no sistema isotônico, tudo bem? Então, se eu aumentar essa pressão, a gente tem o que? A gente tem a formação do sistema hipotônico. E a nossa hemácia, ela pode vir a se romper. Então, ela vai perder água para o meio. Por quê? Porque a camada de proteção dela aqui não vai aguentar. Então, aqui ela vai acabar explodindo e a gente acaba tendo a desnaturação do sangue. E, obviamente, a gente vem a morte. Mas o outro processo também é importante, porque nesse caso aqui, a hemácia começa a perder água e ela murcha, né? Então aqui a pressão osmótica diminui. E obviamente também, se ela altera o formato dela, ela vai murchando, no caso aqui, né? Ela vai desidratando, sistema hipertônico, ela acaba também levando a gente ao óbito. Então assim, qualquer variação da pressão osmótica do sangue te leva à morte. Você sempre tem que ter então essa pressão osmótica aqui, tudo bem? Então isso aqui é bastante importante. Bom, e para a gente estudar mais profundamente as características da osmose, a gente tem que conhecer algumas leis, né? E tem a lei de Van 't Hoff, tudo bem? São divididas em duas partes. Então tem a primeira lei e a segunda lei. Só que são leis assim bastante simples da gente trabalhar, tudo bem? Por quê? Porque a gente quer achar a pressão osmótica, tudo bem? Baseada em quê? Nesse caso, na primeira lei, na temperatura constante do sistema e na segunda lei, na molaridade constante. Então, isso aqui vocês se lembram, né? Que no caso aqui é a concentração. É mol por litro, tudo bem? Isso aqui, se vocês voltarem alguns vídeos atrás, tem uma aula específica só de concentrações, né? Então você consegue estudar bastante isso daqui lá. A gente apresenta o processo da molaridade, que é esse M diferente dentro dos colchetes que levam então ao mol por litro. Então aqui a gente tem a necessidade de conhecer isso, tudo bem? Então o que acontece? Aqui a temperatura constante, o que nós temos? Então a pressão osmótica ela vai ser igual a uma constante, tá? Essa constante ela tem ela é baseada no que? Ela é baseada nessas unidades. Então nós temos R sendo a constante universal dos gases, né? Que vai ser aproximadamente 0,082. E aí o que acontece? Depende muito do que a gente está trabalhando, né? Então ela pode ter aqui unidades baseadas em pressão, né? ATM, baseadas também em temperatura, baseadas em concentração de mols, né? Você consegue aqui ter bastante coisa para a gente alterar. Então pode ser ATM, mol, dividido por temperatura. Então vai ter bastante volume também, né? Pode ter aqui, que no caso seria litros. Então você vai utilizar essa unidade, né? Para depois você ir cortando uma com a outra, baseado no que vai sendo apresentado dentro das nossas variáveis, né? Então aqui no caso, quando a gente está trabalhando com molaridade, a gente já sabe que aqui é mol, né, por litro. Então a gente vai ter que trabalhar com uma dessas constantes, porque são várias, tá, gente? O R aqui, que é a constante universal dos gases, ela vai se apresentar de várias formas que a gente pode ir alterando, mas sempre é vinculada a 0,82, tudo bem? No caso, e aí as unidades aqui vão sendo alteradas. Então o que acontece aqui? Esse valor, ele é dado. Por quê? Porque para cada substância a gente tem uma constante,
tá? Uma constante osmótica especial em relação à pressão osmótica. Então, cada uma delas tem um valor específico. Esse aqui é um valor que é sempre dado. Mas isso aqui a gente tem que calcular. E a gente sabe que isso aqui não é tão difícil de calcular, né? Por quê? Porque molaridade, basicamente, é descobrir a quantidade de mols de uma substância dentro de um sistema, né? Ou seja, a quantidade de mols que a gente tem numa solução, ou seja, a quantidade de massa que a gente tem dissolvida num líquido, né? Então, sempre vai ser o número de mols, que é o quê? É você olhar na tabela periódica e você ver quanto que aquele átomo, né, específico, aquele elemento químico, ele tem em unidades atômicas, né? No caso, o valor em U, né? Então você vai ver lá que, por exemplo, se a gente está trabalhando com hidrogênio, né? Então hidrogênio aproximadamente, né? Ele é quanto? Ele é 1,0 gramas, tudo bem? Se a gente pegar, por exemplo, oxigênio é de aproximadamente 16 gramas, tudo bem? Então a gente só olha isso daí, por quê? Porque ali é em relação à unidade, tá? É unitário no caso. Mas aqui, quando a gente vai fazer o cálculo, a gente sabe que aproximadamente em 1 grama de hidrogênio, a gente tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, tudo bem? Então a gente sabe especificamente isso. E para o oxigênio é a mesma coisa, só que em 16 gramas, tá? Então a gente faz esse cálculo baseado nisso. Então você soma as massas que vão corresponder a 6,02 vezes 10 a 23 para cada um dos átomos, né? Então, por exemplo, se eu passar lá água para vocês, e eu quero que vocês determinem quantos mols de água tem, você fazendo a soma aqui, você vai ter que em 18 gramas de água você tem um total de 6,02 vezes 10 a 23 átomos, tudo bem? Especificamente do que? De oxigênio. Quantos de hidrogênio? Aí seria o dobro, né? Então a gente teria 12,04 vezes 10 a 23 átomos. Mas quantas moléculas a gente tem? Especificamente 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, tá? Então isso aqui é bastante simples, é fácil de calcular, né? Então depois que você obtém esse valor, você divide pelo volume, tudo bem? Então não é tão difícil assim. Agora, quando a gente tem esse valor aqui de molaridade constante, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar calcular a pressão osmótica em relação à temperatura da solução. Então, novamente, a gente quer saber isso. Esse valor aqui vai ser dado, tá? Então é a nossa constante, esse valor é dado. Enquanto que a nossa temperatura, a gente muitas vezes vai ter que calcular. Como que pode ser esse cálculo? Pode ser T1, né, menos o T0. Então, assim, a temperatura inicial e a temperatura final. Então, a gente vai fazer o cálculo daqui para a gente determinar a variação de temperatura em relação a essa constante. A gente vai ter essa pressão osmótica. Então, esse valor de temperatura também vai ser passado para a gente nos cálculos. Então vamos lá. Existem também a necessidade da gente entender outras regrinhas, né? Regrinhas não, leis, né? Então tem a lei de Boyle-Mariotti e tem a lei de Kay-Lussac, tudo bem? Então o que acontece? A lei de Boyle, a famosa lei de Boyle, ela tem uma relação entre pressão e volume, tudo bem? Só que nesse caso aqui, é como se a gente tivesse uma equiparidade, a gente tem uma equiparidade, né? Então a pressão inicial vezes o volume inicial tem que ser igual à pressão final vezes o volume final. Então lembra que a gente tinha lá aquele sistema onde ele é dividido por uma membrana semipermeável? Então a gente tem aqui, inicialmente, tá? A gente tem uma quantidade de água igual para os dois. Só que aqui dentro a gente tem menos o soluto, né, do que aqui. Aqui dentro tem uma concentração bem maior, tá? Então o que acontece? A gente vai ter uma quantidade de água passando daqui para cá. Logo, o que acontece aqui? O volume desse lado ele vai diminuir. Então o volume aqui diminui e o volume desse lado ele aumenta, tudo bem? Logo, o que acontece? A pressão inicial era 1 e agora a pressão final vai ser 2. Se eu tenho essa relação, significa que a pressão inicial ela tinha que ser maior do que a pressão final. Porque é uma relação direta, né? Se o volume aumenta de um lado, a pressão tem que diminuir do outro, né? Então, por exemplo, se aqui a pressão era de 10 e a gente tinha um volume de 100,
a gente sabe que aqui vai dar um total de 1000, certo? Aqui a gente vai ter agora uma modificação. Por quê? Porque o volume agora desse lado aqui não é mais de 100, mas vamos dizer que passou para 200, tudo bem? Logo a pressão aqui tem que ter diminuído, ou seja, passado para 5. Ou seja, é só a gente observar a modificação aqui dessas variáveis para a gente determinar o valor final, tudo bem? Então não é difícil de fazer isso. E obviamente, né, dentro dessa equação dos gases perfeitos, a gente tem também a necessidade de entender pressão e temperatura, tá? Então eu posso aqui utilizar pressão e em relação à temperatura. É o mesmo raciocínio, tudo bem? Se a gente tinha aqui essa relação, se essa relação dá 10, desse outro lado aqui também tem que dar 10, tá? Só que, se a pressão aqui era mais alta, obviamente aqui a pressão vai ter que ser mais baixa. E obviamente as temperaturas também vão ser alteradas, tá? Então conforme a gente vai alterando essas variáveis, os valores da pressão e temperatura consequentemente também vão sendo alterados dos dois lados, né? Então é como se fosse realmente uma balança, só que notem que a igualdade se mantém. Então se um lado é 10, tem que ser 10 do outro lado também, tá? Como aqui no exemplo anterior, né? Aqui daria 1000 de um lado e desse outro lado aqui também daria 1000, tá? Aqui em unidades de pressão por volume. Então poderia ser ATM litro, tudo bem? Então aqui também ocorre isso, né? Aqui no caso poderia ser ATM Kelvin, tudo bem? Porque a temperatura no caso aqui tem que ser em Kelvin. E por fim a gente tem a famosa equação de Clapeyron, né? Que é o PV-nRT. Então pressão, P de pressão, vezes volume, vai ser igual ao número de mols, tá? N é número de mols, como já estou indicando aqui. R é a constante universal dos gases, tá? Que é aquela que vai ser 0,082. E aí vai ter diversas formas de unidades, tá? Mas em geral a gente considera 0,082 e tenta utilizar a unidade que é melhor para a gente ir cortando as coisas aqui. E por fim, temperatura, tá? Temperatura T, que é sempre na unidade de Kelvin, tudo bem? Aí o que acontece? A gente pode pegar todas essas ideias aqui e aplicar para a pressão osmótica, tudo bem? Então aqui, ó, pressão osmótica. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar o PV igual a nRT e a gente vai chamar pressão, tá? Do que? Vai chamar pressão de POs, né? Que é a pressão osmótica. Então vai ficar pressão osmótica vezes volume é igual a nRT. E vocês podem ver que eu coloquei então aqui volume e o N em vermelho. Por quê? Porque olha que interessante. Se eu passar o volume para lá, né? Ou seja, para esse lado da equação, ele vai passar dividindo, tudo bem? Ele vai passar dividindo tudo, né? nRT, porque aqui é tudo multiplicado, né? Então a gente pode separar aqui em N dividido por V, né? Lembrando que aqui ainda está sendo multiplicado por RT ainda, tudo bem? Mas o que é N sobre V? N sobre V nada mais é do que número de mols, tá? Por volume, que no caso é em litros. Então isso aqui é a mesma coisa que a nossa concentração molar, tudo bem? Então aqui a gente tem pressão osmótica é igual a nossa concentração molar vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, tudo bem? Então a gente tem essa fórmula para a gente trabalhar e determinar a pressão osmótica. Essa fórmula é muito importante de saber, tudo bem? Bom, então vamos para um exemplo bastante prático. Aqui o exemplo, esse exercício, ele diz o seguinte, que a pressão osmótica, né, então, ou seja, P os, ela a gente quer calcular ela, né? E ela tem a gente tem quais informações para conseguir calcular ela, tá? A gente não sabe ela. O que a gente tem? A gente tem a temperatura, que é de 27 graus Celsius, tá? Então aqui é a nossa temperatura. Essa aqui é a primeira informação que a gente tem. E que nessa solução a gente tem 6 gramas de glicose. Então essa aqui é o valor do nosso soluto, ou seja, o que está dissolvido ali dentro, né, da nossa solução. E isso daí é o que? Equivale a uma quantidade específica de mols. A gente sabe que no total para a glicose, que é o açúcar, né? Então o número de mols dela é 180 gramas, é 1 mol. Então 1 mol de glicose, eu vou colocar gli, tá? É igual a
180 gramas, tá? A questão é, quanto vai ser 6 gramas, tá? 6 gramas é igual a quantos mols, tá? Né? A gente não sabe, a gente vai calcular isso daqui. Bom, e o volume, então, do nosso sistema, vou colocar aqui em cima, tá? Volume, ele é de quanto? 820 ml. Só que nesse caso, tá? Ele tem que ser apresentado em litros, que vai ser de 0,82 litros. Outro fato importante, nossa temperatura dada em graus Celsius, a gente vai ter que passar para Kelvin, tá? Como a gente passa para Kelvin? Aqui, a gente tem 273,15 Kelvin é igual a 0 graus Celsius. Ou seja, é só eu pegar 273,15, no caso é Kelvin, né? E a gente somar 27. Então, mais 27. Tá, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um total de, basicamente, né, 300,15 Kelvin no total. Por quê? Porque a variação de 0 para 27, certo? Então, a gente tem esse 0 é 273, 27 vai ser X. Então, é só somar 27, né, no total que a gente tem inicial aqui. Então, dá um total de 300 Kelvin. Então, aqui, 300,15 Kelvin. Bom, então como que a gente faz esse cálculo? Vamos ver aqui. Primeira coisa, a gente separou aqueles valores e agora a gente vai substituir eles na nossa fórmula, que é qual? PV igual a nRT. Então a gente quer saber o que? A gente quer saber a pressão osmótica. Só que a gente já tem o volume, que é basicamente 0,82 litros, e o número de mols a gente ainda não tem, né? Mas vamos observar aqui, tá? Número de mol, tá? Então nós temos uma unidade em mol, tá? Ou seja, a gente já vai poder começar a observar que nas nossas unidades da constante universal dos gases, a gente vai poder cortar mol com mol mais para frente, tudo bem? E no caso da nossa temperatura, a gente já sabe que vai ser de 300 Kelvin, tudo bem? Então vamos substituir essas coisas. Substituindo aqui e já cortando as unidades. Então, de um lado aqui a gente tem litro, certo? Então a gente pode cortar litro com litro. Por quê? Porque se eu pegar esse valor aqui de 0,82 e passar para cá, ele vai passar dividindo, tudo bem? Então ele dividiria tudo isso aqui. Ele passaria dividindo. E aí ficaria litro na parte de baixo com litro na parte de cima. A gente corta litro com litro, tudo bem? Isso é fácil de ver, né? Aqui a gente tem mol e mol, então corta mol com mol. E também temos Kelvin com Kelvin, ou seja, olha que interessante que é. Como a gente está querendo determinar a pressão osmótica, né, a nossa unidade final tem que ser o quê? Tem que ser uma unidade de pressão, e ATM é uma unidade de pressão, tudo bem? Então sobrou somente ATM. Quando sobra somente ATM, a gente pode trabalhar só com os números, tá? Então a gente tem N, que a gente tem que determinar ainda, ele é multiplicado por 0,82 e 300, né? Então a gente faz essa conta aqui e a gente vai ter o valor de N aqui. Depois eu posso ainda pegar esse 0,820, que é do nosso volume, e passar dividindo aqui, tudo bem? Eu posso fazer isso daí. Então eu tenho alguns valores já que eu posso substituir. Então, o que a gente pode fazer? Para eu determinar quantos mols eu vou ter de glicose, simplesmente eu posso pegar e dividir 6 gramas por 180 gramas, tudo bem? Isso aí vai dar aproximadamente 0,33. Então a gente cortaria grama com grama aqui, a gente teria então esse valor específico em mol. Então a gente tem aqui mol, tudo bem? Que está aqui já, né? Eu já apresento ele aqui, 0,033 mol. Vezes o quê? Vezes 24,6. Esse 24,6 surge de onde? Quando a gente multiplica 0,082, né, 0,082 por 300, tudo bem? Mas e essa unidade de mol aqui? O que aconteceu com ela? Ela foi cortada inicialmente aqui, né? Então por isso que a gente não representa ela no final, porque ela já foi removida do sistema, tá? Então a gente já conseguiu cortar ela aqui. Então por isso que a gente só coloca o número. Tudo bem? E no caso aqui a gente tem o nosso ATM. Observe que
Agora, a gente tem que determinar o quê? A nossa pressão. O que eu faço aqui? Já tem um valor específico, né? Que é um total de 0,812. Por quê? Porque a gente tem esse valor de 0,33 sendo multiplicado por 24,6 leva a 0,812. Tenho o 0,82 do outro lado. O que eu faço? Passo ele dividindo. Então, a gente vai ter 0,812 dividido por 0,820. Então, quanto que vai dar isso? Vai dar um resultado de 0,99 atm, ou seja, um valor muito próximo de 1 atm. Então, no caso aqui, a pressão osmótica que nós estamos trabalhando seria muito próxima à pressão externa, tudo bem? Então, a pressão osmótica seria muito perto da pressão normal externa, de 1 atm. Isso a nível do mar, tudo bem, gente? Então, pessoal, esse aqui é um exercício bastante simples. A gente vê a aplicação do PV igual a nRT. Tá? O PV-NRT a gente pode utilizar ele para diversas coisas. Então, num exercício é muito comum, por exemplo, eu poderia passar para vocês somente o volume, né? E aqui o número de mols, e vocês teriam que, baseado nisso, tentar determinar a temperatura, como a gente fez aqui, né? Então a temperatura é dada em Celsius, você calcula ali em Kelvin para chegar na pressão final. Mas também eu poderia ter passado a pressão, o volume e a temperatura, e você iria calcular o número de mols. Assim como eu poderia ter passado a pressão, o volume, o número de mols e a temperatura, e você calcularia o quê? Você calcularia o R, né? Que é a constante universal dos gases. Tá? Então, qualquer valor aqui que eu passar, você consegue determinar uma outra variável aqui dentro, ou a constante, tudo bem? Então, você consegue fazer esses cálculos. Se eu passasse a pressão, o volume, a constante universal e a temperatura, você calcularia o que? O número de mols. Então, é bastante interessante fazer esse tipo de cálculo. Ele é bastante simples e a gente utiliza ele para um monte de coisa. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham aprendido algo novo aqui. Acho que essa é uma aula bastante importante e que aparece direto em vestibular. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima videoaula.